Boa tarde, estamos de volta com o CBN Foco desta segunda-feira, 6 de março de 2023. E neste segundo bloco nós temos a satisfação de estarmos aqui nos nossos estúdios, eu, Alisson Bala, com Alexandra Lima, né? Alexandra, né? A gente estava falando aqui nos bastidores, a gente sempre conversa antes, aí, meu nome isso é comum às vezes. Mas aqui ela é assistente social do Instituto Santos Dumont, né? Nós vamos conversar sobre um tema extremamente delicado, importante para a sociedade, que serve de alerta para todos nós, porque a proteção à infância e adolescência, criança e adolescente, e todos os suas nuances, cabe à sociedade, cabe a cada um de nós neste papel importante. E os dados da violência vem mostrando que eles vêm crescendo cada vez mais. O que a gente pensa que às vezes com a divulgação, com o debate, chamando a sociedade para a proteção exatamente desse público, a gente acha que diminui, né? Como a gente falando repetidamente, a gente vê as matérias não só na questão da criança e adolescente, como questão do feminicídio, que não é parte da nossa entrevista, mas a gente vê crescendo cada vez mais. Quanto mais se divulga, quanto mais se combate, quanto mais a gente busca tentar evitar, parece que, não sei, as pessoas estão ficando, parece que aflora, enfim, não tem uma explicação. Mas vamos conversar aqui com a Alexandra. Boa tarde, Alexandra, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Alisson. Satisfação estar aqui, né? E boa tarde a todos que nos ouvem em casa. Alexandre, vamos começar assim. Como é que você sentiu a necessidade de fazer esse trabalho como assistente social, de se engajar nesse trabalho exatamente para defender, digamos assim, a joia da coroa, que são as nossas crianças? O trabalho, a motivação para ele, né, ela vem de a naturalização desse sentimento que você descreveu, né? O dever de cuidado que toda a sociedade deve ter com o que a gente tem de precioso, né, para o futuro nosso, que são as crianças. Dentro do escopo, né, dentro do hall de atividades que a gente tem no Instituto Santos Dumont, um dos focos é a proteção à infância desde a gestação. Então, desde a mulher que está, às vezes, num contexto de violência doméstica, né, então a gente atua no sentido de que essa mulher ela consiga superar essa situação de violência e que ela não tenha tantos reflexos na vida da criança. É uma criança que já nasce num contexto de violência, ela já nasce com uma postura, né, predisposta, seria isso? De medo. De medo. Né? Ela convive num ambiente violento, então ela já tem a predisposição ao medo, a desencadear aí várias questões de saúde mental, de saúde física e mental. Né? Então a gente tem reverberação da violência sofrida desde lá na infância, né, que vai refletir na idade adulta. Então, essa criança que nasce num contexto de violência, que cresce num contexto de violência, que passa a ser violentada, ela compõe um público, né, que a gente tem aí necessitando dos serviços da saúde mental. Né? Então, muitas questões de saúde, elas advêm, né, desse ambiente que a criança viveu desde o início ou passou a viver em dado momento da vida. Alexandre, em relação à questão da dificuldade, a gente vê que os números são impressionantes. Tem uma dificuldade maior em se descobrir, porque geralmente isso acontece dentro do ambiente doméstico, dentro da própria casa. A maior parte das violências acontece no ambiente familiar ou com pessoas conhecidas. E daí uma das dificuldades que as pessoas têm de reconhecer e, quando reconhecem, de ir à frente com uma denúncia. Porque os violadores, eles são os pais, os avós, os tios, os vizinhos. Então, você abrir essa caixa de Pandora, que é a da violência, é difícil para quem identifica. Né? Você vai criar ali na família, naquele ambiente, uma situação que não é fácil de lidar. Imagine que é a pessoa de confiança que você tem, que uma mãe tem, por exemplo, de deixar o filho com a avó, com o avô, e descobre que eles estão sendo os violadores de seus filhos. Então, o próprio pai, a própria mãe, né? A gente tem dados aí dos conselhos tutelares, por exemplo, né? Aqui em Natal, que quem comete as maiores violações contra crianças são as mães. Mas aí a gente tem que ter um outro olhar.
né? As mães, elas são maioria no cuidado. Sim, que ficam São em casa. as mães As que criam, tutoras que ficam em que casa. criam os filhos sozinhas. Então, o acometimento, né, das violências acontece nesse ambiente, né, no ambiente doméstico. A dificuldade de você identificar e de dar um passo à frente, né? Imagine que seja um professor, um vizinho, que identifica que uma criança está em situação de violência, seja ela qual for, né? Então, a omissão é uma violência, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando identifica uma situação dessa. O ideal é que procure uma orientação mais técnica, né, em um serviço da rede de atendimento, seja ele o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é o serviço que tem mais próximo das comunidades, as unidades de saúde, a própria escola. Então, algum integrante da rede que você consiga ter uma orientação melhor de como agir nesse sentido. Fora os canais de denúncia que são anônimos também. Que podem ser feitos sem se identificar. Sim. Né, tem os dados que colocar aqui: a violência na criança e adolescente ocupa o primeiro lugar entre as denúncias de violação dos direitos humanos no Rio Grande do Norte. Isso é pesadíssimo, né? Primeiro lugar na violação desde 2020. Entre 2021 e 2022, houve um aumento de 44% de denúncias nesse grupo, de 2.095 para 3.033. No primeiro semestre de 2022, os casos chegaram a 75% dos números registrados no estado durante todo o ano 2021. Os dados são do painel Auditoria Nacional de Direitos Humanos. Aqui pronto, uma pergunta interessante. A pandemia, pessoas mais em casa, crianças mais em casa, pais mais em casa, esses dados aqui já pegam também a questão de 2021, 2022, pegam isso, digamos assim, de uma certa forma, trouxe algum transtorno com relação a isso, beneficiou para que se pudesse ocasionar números tão altos assim, ser o primeiro na violação dos direitos humanos? Infelizmente, né, a gente tem um ranking bem negativo, né, não só em relação a crianças e adolescentes, né, mas em outros públicos, como as mulheres também, né? Então, a gente tem cidades mais violentas no mundo e as piores cidades para as mulheres viverem. Infelizmente, as capitais do Nordeste estão entre elas, infelizmente, Natal está entre elas. E em relação a esses números, o auge da pandemia, né, 2020, 2021, ele trouxe essa questão porque as pessoas ficaram mais em casa, elas permaneceram isoladas, mas o isolamento ele não exime as crianças e adolescentes, né, o público mais vulnerável, de sofrer violência. Então, como já existia essa questão da violência já ocorrer, né, em sua maioria no ambiente familiar, a gente tem a questão dos vizinhos. Está todo mundo em casa, então os vizinhos ouvem. As pessoas com acesso à internet, ao WhatsApp, elas têm como mandar uma mensagem para alguém. Uma criança muito nova ainda, ela sabe manusear um telefone e ela sabe como mandar uma mensagem. Então, essas informações, elas chegam. A criança, ela consegue expressar de alguma forma. Nos casos em que a criança ela sofre violência sexual, por exemplo, né, ela muda de comportamento. Então, a volta para a escola, em 2021, ela trouxe isso. O que as crianças estavam sofrendo, elas foram expressando. As crianças muito pequenas, que a gente chama da primeira infância, né, de 0 a 6 anos, eles mudam o comportamento e a gente, adulto, tem que ter a sensibilidade de perceber dessas mudanças. Se retrai muito, né, a criança? Retrai, ela passa a não querer mais estar no convívio de certas pessoas, ela usa, né, linguagem figurativa, muitas vezes, para falar de algo que não lhe agrada. Então, ela não sabe dizer que sofreu violência, ela sabe expressar que um comportamento que uma pessoa teve com ela não agradou. E a gente, né, os adultos, seja na escola, na unidade de saúde, seja com vizinhos e familiares, a gente tem que ter esse olhar mais sensível e acreditar o que a criança diz. Então, a gente não pode desacreditar o que uma criança traz. É muito difícil que uma criança de 3, 4 anos ela diga uma palavra, né, que foi criada muitas vezes, né, para ela expressar certo sentimento. Então, a gente tem que dar crédito à fala da criança e ao comportamento dela. Alexandra, existe um perfil, porque, por exemplo, a gente já consegue identificar que a maioria vem de dentro de casa. Existe um perfil desse violador, é mais o pai, é mais a mãe, é mais o padrasto, avô, tio. Dá para se traçar um perfil
falei aqui, né, de um dado, né, que é do Sistema de Garantia de Direitos, né, que a gente tem aí o Conselho Tutelar, né, entre esses órgãos, que nos números de Natal aparecem as mulheres como maiores violadoras. Mas a gente tem que ter um cuidado, né, com esse dado, porque as mulheres, elas estão nas chefias de suas famílias, são elas que estão, né, à frente da família. Né? Muitas famílias, elas só têm a mãe, sim, cuidando dos filhos. Isso vai aparecer. É mãe e pai ao mesmo tempo. Isso. Então, ela faz, né, os diversos papéis. Mas a gente tem um perfil, no geral, numa gradação, né? Digamos assim, a gente tem pais, avós, tios, padrastos. Né? Então, numa análise muito rápida que a gente faz, são as pessoas que a criança, ela tem mais confiança. Então, as violências do tipo de negligência, né, elas são, por vezes, mais voltadas para o público feminino, que são as mães, as avós, mas a parte de violência física, de violência psicológica, que é a ameaça. Eu cometo uma violência contra a criança e eu ameaço, né, que se ela contar para alguém, vai acontecer alguma coisa com um ente querido dela. Então, esse jogo de poder, né, é exercido muito mais pelo público masculino. Então, são esses pais, os avós, os tios, padrastos. Quando a gente fala, Alexandre, quando a gente fala na questão da violência contra a criança, né, e o adolescente, as pessoas associam muito a questão sexual. E não tem só essa violação, né? Você vem falando aí da questão psicológica. Que violações são mais, digamos assim, que o Instituto mais recebe lá e que a gente poderia até desmistificar, né? Porque às vezes tem aquele negócio, só uma tapinha não dói, mas já é uma violência com uma criança, né? Aquela questão do estudar, precisa estudar e traz uma carga psicológica para uma criança e para um adolescente muito forte que faz exatamente essa retração. Como é que é essa gradação dele? A negligência, ela é das mais comuns, né, das violências mais comuns que as pessoas cometem contra crianças e adolescentes. O bater, né, o estuprar, o contato físico para cometimento da violência, ele já é um extremo. Sim. Ele acontece num extremo. Mas antes disso, a criança vem sendo negligenciada na questão da alimentação, de banho, o mais simples que você possa imaginar. Deixar sozinho, né, deixar de matricular na escola. Deixar de levar, matricula, mas não leva para a escola. Então, deixa sozinho com uma outra criança, um pouco maior, ou com um adolescente, que também é um público que é vulnerável. Então, os acidentes domésticos que a gente vê, né, quando acomete crianças, é nesse sentido. Né? O adulto saiu, e aí a gente não pode culpabilizar de todo. Né? É aquela questão que você falou, a mãe, que ela que supre o lar, e às vezes não tem uma rede de apoio que possa deixar com aquelas crianças, tem um pai ausente, ou o pai só foi lá e fugiu, saiu, separou e tudo mais, e aquela mãe tem que sair para alimentar os seus filhos e causa exatamente um tipo de violência. Em algum momento, a mulher, né, ela tem essa imensidão de papéis aí, né, para realizar. Em algum momento, né, ela precisa sair, precisa se ausentar, né, mas a gente sempre orienta as pessoas que dentro de sua comunidade, mesmo que não seja família, você tenha uma rede de apoio. Sim. Mínima que seja, né? Um vizinho com quem você se identifica mais, alguém que more próximo. Então, estabelecer uma rede de apoio é muito importante para evitar justamente, né, que você seja causador de uma negligência, seja causador de uma violência maior. Né? A negligência, por vezes, ela gera um acidente e gera um dano maior, um dano físico para a criança e para o adolescente. Às vezes até a mãe usa a criança para pedir dinheiro, né? Como instrumento de... Essa daí é uma situação de trabalho infantil. Então, a gente tem dentro das situações mais degradantes, né, de exploração do trabalho infantil, a gente tem a mendicância. O utilizar a criança desde o colo, né, para sensibilizar as pessoas na rua é uma violação cometida, né, pelos responsáveis e que as pessoas, infelizmente, elas aderem justamente por essa questão dessa sensibilização. Você usa uma criança para
alimentar aí a ideia das pessoas, né, de que estão ajudando, promover, mas que não estão ajudando, né? Está alimentando para que aquela pessoa permaneça naquela situação, né? A gente sabe que as políticas públicas elas não atendem a contento, mas atendem minimamente. E aí a gente tem que incentivar essas pessoas, né, a buscarem mais, né? Não é porque eu tenho um programa de transferência de renda com um valor X, esse valor é insuficiente. Se é insuficiente, a gente tem que incentivar as pessoas e cobrar também, né, do poder público meios para que ela consiga, né, a autonomia suficiente a sua subsistência, isso, né? de estudo, de qualificação, de inserção no mundo do trabalho, né? A gente não precisa estar no mercado de trabalho formal, mas que encontre uma forma de gerar renda para que a gente não tenha essa exposição, tanto do adulto como da criança. Mas é muito mais danoso para uma criança crescer nesse ambiente, né, de rua, sujeito, né, a todas as intempéries aí, a todos os riscos que a rua traz. Física, tudo, né? Doenças e tudo mais que isso traz. Sim. Agora, Alexandra, a gente falou a identificação, ter esse olhar clínico. Né? Eu acho que toda a sociedade, por exemplo, eu, a Alisson, você que já trabalha, já tem esse olhar clínico mais apurado, mas nós como jornalistas, pessoas, donas de casa, até mesmo no ensino fundamental, que eu acho que é importante exatamente passar pelo professor, como você diz, aquela criança mais retraída, aquela criança que faz um desenho que não é comum ela desenhar, fazendo algum tipo de... Quer dizer, é aquele alerta que ele quer dar. Né? Como é que tem esse olhar clínico? As secretarias de educação, ou o próprio Instituto Santos Dumont, ou como é que esse aparato que faz para que possa ter essa sensibilidade de proteção? Em relação à parte técnica, né? Então a gente é um centro que é um centro de estágios para as profissões de saúde. Então, todos os profissionais das áreas de saúde que estão cursando uma graduação, né, têm a oportunidade de passar em estágio lá, né, medicina, enfermagem, serviço social, psicologia, né, entre outros, que a gente tenta, né, na nossa grade de atendimentos, inserir, né, essa orientação a quem está se formando. Passando do olhar técnico, né, eu sempre prezo para falar para o cidadão comum, que ele não está num serviço de saúde, ele não é profissional de saúde, ele não é profissional da educação. Pronto, Alexandre, Alisson, Joaquim... Então, o cidadão, ele tem que ter em mente que o dever de cuidado, ele é de todos, inicialmente. E quem convive com a criança sabe como é o jeito daquela criança. Você é um vizinho que está ali todos os dias, passa, nem que você não tenha uma amizade profunda com aquela família, mas você sabe que aquela criança ela se comporta de modo tal. Quando eu noto que uma criança, né, dessas, que eu conheço minimamente o comportamento, quando ela muda, é um alerta, é um chamado de atenção. Né? Como você fala, na rede de ensino, os professores são uns aliados assim, extremamente importantes. É a tia que vive muito tempo com aquela criança, que de uma hora para outra, de um semestre para outro, né, de um ano para outro, ou no decorrer do tempo do ano letivo, a criança que era mais brincalhona passou a ser mais retraída, passou a ter medo do toque. Né? Mesmo a professora chegando perto, ela já começa a ser um pouco mais zanha, digamos assim, até com os próprios coleguinhas. Então, qualquer mudança de comportamento na alimentação, né? Crianças que já deixaram de fazer xixi na cama, elas voltam a fazer, né, xixi. Então, é um grito de socorro que a gente tem que ter o olhar sensível, né, como pessoa que convive com a criança, que a gente perceba, né, o que a criança demonstra. Ela pode não falar, ela pode não desenhar, mas ela vai demonstrar de alguma forma que algo não está positivo ali na convivência com a família ou na convivência com a escola, porque a escola também pode ser violadora. Sim. Né? Então, a forma com que a organização, né, é feita, ela pode promover, né, ela pode facilitar para que a criança ela também sofra algum tipo de violência. Então, assim, é um público muito vulnerável de várias formas. E a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado de pensar atividades que envolvam todo mundo, que a gente possa prestar atenção no que a criança traz no dia a dia. A coisa lúdica, né? Sim. Que faça com que a criança desperte e possa, digamos assim, mostrar, refletir uma situação que ela vem passando e que não vai se colocando. Alexandre, desculpa, Alexandre, só para ficar claro, para quem está ouvindo a gente aqui e presenciou uma situação dessa,
Como é que a gente denuncia, a gente procura quem, liga para onde, faz o quê? A gente tem várias formas, né, da informação chegar a quem vai lidar realmente com essa situação de forma técnica. A gente tem desde o Disque 100, né, o Disque Nacional de Direitos Humanos, é um disque gratuito e você pode pedir o anonimato. O Conselho Tutelar, né, eu sempre costumo dizer que pode não ter um hospital, pode não ter um posto de saúde, mas em todas as cidades do Brasil tem um Conselho Tutelar, que é o órgão de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, pessoas de 0 a 18 anos, eu vou além, desde a gestação até os 18 anos, eles são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o órgão maior de proteção é o Conselho Tutelar. Se eu não quero ir pessoalmente, eu posso utilizar os canais como o Disque 100, né? Eu posso procurar uma unidade de saúde, eu posso procurar um CRAS, um CREAS, né? o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Em Natal temos 4, um em cada zona administrativa. CRAS, né? Nós temos 12 em Natal, né? Mas em todas as cidades, basicamente, a gente tem um Conselho Tutelar, uma unidade de saúde e um CRAS. Né, em todos os municípios do Brasil. Tá? Então, em algum desses, eu, cidadão, né, que presenciei ou então que estou percebendo uma situação dessa, eu posso procurar, sim, orientação de como fazê-lo. A informação, ela precisa chegar. Né? Então, Natal tem mais de 1 milhão de habitantes e nós só temos 4 CREAs, por exemplo, e 4 conselhos tutelares. É pouco. E se a informação não chega, os órgãos não têm como atuar. É como a justiça, ela trabalha mediante provocação. Né? Os serviços, eles têm que ter a informação. Às vezes a gente diz assim, a gente se queixa de serviço público, mas se a informação não chega, não tem como agir. Imagine a Zona Norte com mais de 200 mil habitantes e um CREAS, que é o centro especializado que vai lidar com a violação do direito. É ínfimo. A gente tem que ter mais. Né? A gente tem que lutar por mais e fortalecer a rede que tem. Né? Então, é importante que as pessoas, né, o cidadão comum, ele saiba da sua responsabilidade, porque o Estatuto da Criança diz que a responsabilidade com a criança e adolescente é de todos, família, Estado e sociedade. Então, cada um de nós é responsável, sim, por uma criança que eu nunca vi, mas eu vi que está apanhando na rua de forma muito... de forma que vai causar um dano para aquela criança. E como você disse, a omissão também a omissão também é um crime. Isso. Está contribuindo com o crime. Eu acho que é o pior crime que tem é o crime da omissão. E você vê aquilo que está acontecendo, você se cala em determinadas situações. Com relação a os postos de saúde, porque eu acho que uma criança que vai, um pediatra vai atender, precisa também ter esse olhar clínico para alertar, porque eu acho que talvez até a exigência da lei com relação ao sistema de saúde, ele ter que informar que aquela situação está sendo uma situação de risco para uma criança. Qualquer violação identificada por um profissional de saúde e educação, ele tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar. Qualquer situação. Então, o profissional de saúde, ele tem acesso ao corpo, né, a examinar o corpo de uma criança, por exemplo. Sim. E aí pode identificar, assim, marcas, né, ou pode identificar mudanças de comportamento. Ou, como você mesmo disse, a aversão ao toque. Sim. Então, liga-se um sinal de alerta. Eu não resolvo nada sozinho, né? Um médico não resolve só, o professor não resolve só, um assistente social ele não resolve só. Por isso que a gente trabalha em rede e a gente precisa trabalhar em rede. Então, eu tenho que saber, lá do meu serviço, onde é o Conselho Tutelar, onde é o CREAS, onde é o CRAS, onde é a delegacia, nos casos mais graves, para que a gente sempre diz, né? As denúncias, elas podem ser feitas dessa forma, Disque 100, Conselho Tutelar, CREAS, mas o urgente, a emergência, é o 190. Você deu uma informação aqui importante, que você sabe o que são os CRAs, Alisson? Todos eles? Pois eu também não sei. Tá vendo como essa informação é importante para toda a sociedade saber? Ficar consciente de saber onde denunciar. Porque quando você diz que essa informação é importante, e ela é extremamente importante, que toda a sociedade saiba, eu acho que o poder público, quando a gente vê aquelas propagandas institucionais do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, vai muito mais pela obra, pelo tudo mais, do que informar. Por exemplo, na Zona Sul, tem uma propaganda massiva para que todos aqueles possam saber. Porque, às vezes, a sociedade acha que aquela violência não cai.
para você, só cai para o outro, né? A gente não consegue. A gente vai dar uma paradinha rapidinho para o repórter CBN e depois a gente volta com a Alexandre Lima, que é a assistente social do Instituto Santos Dumont. Chega já. Segunda-feira, 6 de março de 2023. O jogador Daniel Alves recebeu na cadeia a visita da ex-mulher de Norá Santana, com quem tem 2 filhos. Ele está preso preventivamente em Barcelona desde 20 de janeiro. Na saída, ela disse acreditar que ele é inocente. O Ministério Público Espanhol vai julgar o jogador pelo crime de agressão sexual com penetração, que tem pena prevista entre 4 e 12 anos e pode receber agravante de abuso de autoridade, com o qual a pena passaria de 8 anos de reclusão. Ele deve ser julgado até o fim deste ano. O vice-presidente Geraldo Alckmin cobrou a realização da reforma tributária ainda neste ano. Ele deu a declaração durante um evento em São Paulo. Alckmin também afirmou que é preciso evitar que a inflação continue acima da meta estabelecida pelo governo federal, o que atinge a população mais pobre. O ciclone extratropical, que influencia o tempo em Santa Catarina, provocou chuva volumosa e estragos. Em Uruçanga, o rio que corta a cidade transbordou, causou alagamentos e deixou uma família ilhada. Em Balneário Arroio do Silva, o temporal derrubou a porta e destruiu a entrada de um supermercado. Trechos de rodovias federais e estaduais foram interditados em decorrência de quedas de barreira. A família real saudita, que deu joias de diamantes de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é o clã monarca mais rico do mundo, com um patrimônio estimado em 1 trilhão e 400 bilhões de dólares, o equivalente a 5 trilhões e 800 bilhões de reais. A estimativa é da consultoria Brand Finance. Comandada pelo príncipe Mohammed bin Salman, a realeza é composta por 16 mil membros. O montante trilionário, superior ao PIB de nações como México, Holanda e Bélgica, é proveniente de reservas de petróleo do país. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sou eu que pego a tua mão, desde os primeiros passos, desde o beabá. Em todos os momentos importantes estou lá. No inverno ou no verão, na terra ou no ar. Se precisar é só vir me chamar. Unimed, 45 anos. Nossa história é cuidar de você. Barata, formiga, escorpião e rato? Diga adeus a esses intrusos. Você está caminhando em sua casa ou comércio e do nada vê uma barata, ou pior, um rato. E quando você dá de cara com um escorpião? Isso sim é um problema. E não vamos esquecer das formigas que estão por toda parte. Sabe o que esses insetos têm em comum? Eles são pragas e a solução para esse problema é a Santal. Chame a Santal Controle de Pragas e diga adeus a essas pragas. Telefone 84-3613-1212 ou 99143-5566. Elas enfrentam desafios, superam preconceitos, são fortes e corajosas. Elas transformam um mundo. Um dia apenas é pouco para comemorar a conquista das mulheres. Por isso, São Brás Coffee Shop reservou o mês de março inteiro para celebrar com você o Dia Internacional da Mulher. Venha desfrutar o ambiente e as delícias da mais autêntica cafeteria do Nordeste. São Brás Coffee Shop. Encontros, momentos e muito sabor. De leste a oeste e de norte a sul do nosso estado, você pode contar com a Sicredi, que abraça o Rio Grande do Norte e acredita em você. E vem aí grandes novidades para quem é associado ou ainda vai ser. Vamos continuar levando a prosperidade e o desenvolvimento cada vez mais longe, ao lado de soluções modernas e inteligentes para a sua vida e seu negócio.
Hoje, a Sicredi atende todas as regiões potiguares através de 9 agências modernas, ambientalmente sustentáveis e operadas por um time muito bem qualificado. Somos uma instituição financeira cooperativa apoiada pelo Sistema Sicredi, líder nacional em cooperativismo de crédito. E é por tudo isso que acreditamos no futuro e acreditamos também em você. Venha ser Sicredi. Aqui, você e suas conquistas estão em boas mãos. Sicredi. A gente só colhe o que planta. Por isso, o governo do RN apoia a agricultura familiar, com geração de renda, desenvolvimento social e benefícios para toda a cadeia produtiva. São 32 milhões de reais, 4 mil toneladas de alimentos saudáveis, comprados de pequenos produtores, direto para a merenda escolar dos 217 mil estudantes da rede estadual de ensino. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. A melhor maneira de se proteger contra coronavírus é evitando o contágio. E para isso é necessário manter a higienização dos ambientes onde você circula. Invista em proteção para você e sua família. Faça a sanitização de ambientes da sua casa ou escritório. Fique livre de uma vez dos riscos de contágio da Covid-19. A Santal Controle de Pragas é garantia de serviço de qualidade. 3613-1212 ou 99143-5566. Simparic apresenta O Poder do Sim, com Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. É incrível como o amor retribui quando a gente diz sim pra ele. Por isso a gente diz sim pra Simparic desde o lançamento. Um comprimido a cada 35 dias protege nossos filhos de 4 patas contra carrapatos, pulgas e sarnas. São 35 dias de proteção. Por isso, pra nós, não existe outro. Diga sim pro amor. Diga sim pra Simparic. Simples assim. Fale com seu médico veterinário. Quando se busca por respeito, a gente vê que respeito é impulsionar, não limitar. Respeito é carinho, não violência. Respeito é ouvir, não silenciar. Respeito é cooperar, não controlar. Respeito é, no fundo, mais uma forma de amar. O Dia Internacional da Mulher é nosso. E aqui em Natal a gente quer que ele seja de todos. Violência contra a mulher, não. Natal é a cidade do respeito. Prefeitura do Natal. Paulo Júnior disse que não ia não, mas a gente vai. Boa tarde, estamos de volta com o CBN em Foco deste 6 de março de 2023. Faça nesse verão o que você não fez no verão passado. Pilote uma Yamaha 0 km e tenha o mundo em suas mãos. Toda a linha Yamaha 2023 com condições imperdíveis na nossa moto Yamaha, esperando por você. Planos de financiamento pelo Banco Yamaha, com taxas reduzidas em até 48 parcelas com zero de entrada. É isso mesmo que você ouviu, nadinha de entrada. Yamaha é mobilidade e tecnologia com muita economia. Nossa moto Yamaha, em Natal, na Nevaldo Rocha, antigo Bernardo Vieira, e em Parnamirim, na BR-101. Vamos continuar na nossa entrevista, nosso bate-papo aqui com a Alexandra Lima, que é assistente social do Instituto Santos Dumont. Estamos conversando sobre a questão das violações de criança e adolescente. A gente vem falando muito sobre a questão da divulgação, da procura, eu me penitencio de não saber, mas com relação às políticas públicas para que se possam as pessoas saberem o que encontrar, ainda deixa muito a desejar, o sistema ainda deixa muito a desejar? Nós trabalhamos preferencialmente em rede, né? Então, rede de educação junto com a saúde, junto com a assistência social, todos têm que conversar, né? A gente fala de um sistema de garantia de direitos, que dentre eles tem vários órgãos, vários serviços que devem conversar. Então, a mesma criança que é atendida na unidade de saúde, ela está inserida na escola, a família dela é atendida pelo CRAS, ou ela participa de um serviço de convivência para crianças e adolescentes. Então, a gente já tem aí que a mesma criança e o mesmo adolescente, eles são atendidos na comunidade dele em 4 ou 5 serviços. O Ministério Público, a Justiça, eles têm projetos nas escolas que tentam, né, levar essa questão
dos direitos das crianças, o próprio Conselho Tutelar ele tem parceria com as escolas para divulgar os serviços e a proteção, né, o serviço de proteção e garantia os direitos de crianças e adolescentes, os serviços de saúde, né, eles trabalham também muito agregados, lógico, e aí isso eu estou falando, né, de todos esses serviços porque é da importância do diálogo entre as políticas. As políticas públicas, elas existem. Política de educação, de saúde, de assistência social. A gente precisa melhorar o diálogo entre nós. E aí eu me insiro, né, eu estou num serviço de educação em saúde, preparando profissionais para atuarem na área de saúde, mas tenho que trabalhar em rede, porque só a saúde ela não resolve. Ela vai identificar, assim como a educação, ela vai identificar e a partir daí o que é que eu faço? Né? Eu só denuncio, eu não acompanho. Então, quando eu denuncio ao Disque 100, né, de uma escola, por exemplo, eu tenho que saber que o Conselho Tutelar, o CREAS, ele vai chegar nessa família. E o desdobramento disso, né? Vai ter repercussão nessa criança que frequenta a escola que eu trabalho. Então, a gente tem que conversar, melhorar a questão do diálogo entre os serviços que compõem essa rede, cobrar também, né, do poder público que as políticas elas sejam melhoradas, fomentadas. A gente tem garantia de serviço pela Constituição, pelas leis menores, mas a gente tem serviços que são insuficientes para uma capital como Natal, por exemplo, né? Então, uma capital com mais de 1 milhão de habitantes, de ter só 4 CREAs, 4 conselhos tutelares e 12 CRAs é muito pouco, né? Temos 58 UBSs, né? Já tem uma diferença aí, né? Então, os investimentos eles são distantes. A mesma necessidade que uma área tem, as outras também têm. Então, que projetos eu posso fomentar, né? O Ministério Público ele trabalha, por exemplo, com o TJ, né, na garantia de ter o nome do pai na certidão de nascimento da criança. A gente pensa que é só um nome, mas isso é algo que faz uma diferença enorme na vida de uma criança. Ela não vai ser cobrada pelos colegas da escola, né? Quando ela vira adulta, tem um vazio ali. Sim. Então, isso é algo simples, um exemplo simples que eu estou falando, mas que é uma violação. Ela tem direito de saber a origem, tem direito de saber de onde veio. E é o mínimo, quando ela nasce, ter o nome do pai e da mãe, né, dos genitores, mesmo que não criem, mas ela tem que saber de onde veio. E daí começa, né, a questão de acesso à saúde, acesso à escola, acesso ao lazer. Né? A gente tem que investir em lazer para as crianças. O brincar, ele contribui muito no desenvolvimento saudável de uma criança. Então, quando a gente tira os mínimos, a gente está violando. E aí a gente volta, né, para a questão da educação para as pessoas, de como serem pais, de como serem avós, né, de como ser cidadão, tudo, né, de respeitar o direito do outro, né, de educar pela palmada, mas essa palmada ela não pode deixar um hematoma. Né? Uma palmada é diferente de uma pancada que deixa um hematoma. Alexandre, a gente está chegando no fim da nossa entrevista e eu queria que para muitas pessoas não sabem, já que a gente está falando em publicizar as coisas, você é assistente social do Instituto Santos Dumont e não é à toa que o Instituto Santos Dumont tem acesso a esses números. Eu queria que você explicasse para a gente o que é e como é que funciona o Instituto. O Instituto é uma organização social. É uma instituição do terceiro setor, né? Ela não é pública e nem privada, ela é do terceiro setor e um dos focos que a gente atua é a formação de profissionais da área de saúde. Dentre essas atividades, né? Pré-natal de alto risco, então, como eu disse, né? O cuidado desde a gestação com essa criança que vem aí ao mundo. Então, o investimento na educação, né? De profissionais que estão em formação na saúde, mas que já são profissionais também, né? Trabalhamos com graduandos e profissionais em pós-graduação na saúde da pessoa com deficiência. Então, as crianças advindas de ambientes violentos, por vezes, nascem com algum tipo de demanda, né? Que vai ter um transtorno, uma deficiência que precisa ser tratada depois, precisa ser cuidada depois, né? Temos um centro de reabilitação também. E temos uma parte de pesquisa em neurociência e neuroengenharia. Parece algo muito distante da gente, mas não é. Nós trabalhamos lá e os pesquisadores trabalham no sentido de promover
melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência, por exemplo, né? De melhoria da vida das pessoas em sociedade. Então, nós temos várias frentes de trabalho, uma delas de atenção às pessoas que sofrem violência sexual. Mas a violência sexual ela não vem sozinha, tanto a cometida contra mulheres quanto a cometida contra crianças e adolescentes. Ela vem acompanhada de outras violações. E isso reflete nos números que a gente tem tido, infelizmente, né, crescente nos últimos anos. De um lado, a gente tem um aumento de denúncias, as pessoas se sentem mais à vontade para identificar e denunciar. E, de outro lado, a gente tem a ocorrência, infelizmente, crescente, né, porque não se explica o cérebro humano de todo ainda, de como é que uma pessoa, né, ela comete um ato de violência contra uma criança, contra um ser que é vulnerável, que não sabe se defender ainda. Então, a gente tenta atuar na parte de educação de profissionais de saúde, de levar informação à população e de tentar prestar, né, um serviço com a melhor qualidade para quem nos procura, né? Alexandra Lima, muito obrigado pela sua presença